que você faria se soubesse que os dentes em sua boca já pertenceram a outra pessoa? Não uma pessoa qualquer, mas um soldado morto em uma das batalhas mais sangrentas da história. Aconteceu. E não foi uma história isolada. Foi um negócio, um comércio macabro que existiu por décadas, escondido entre as sombras da história. Ano de 1815. Napoleão Bonaparte, o homem que já dominou boa parte da Europa, enfrenta seu último desafio na pequena vila de Waterloo. Um confronto épico que selará o destino de milhares. Enquanto canhões rugem e exércitos colidem, o mundo assiste ao fim de uma era. O continente europeu respira tenso. Após escapar do exílio, Napoleão Bonaparte reúne um exército de 72 mil homens e marcha em direção a Bruxelas. Do outro lado do campo, 68 mil soldados britânicos, holandeses e alemães, liderados pelo Duque de Wellington, se preparam para o inevitável. E então, aconteceu. Quando o relógio marcou 11h30 da manhã, o primeiro tiro de canhão ecoou pelas planícies. A batalha que mudaria para sempre o destino da Europa e revelaria o lado mais sombrio da natureza humana havia começado. Mas o que poucos sabem é que enquanto os exércitos se enfrentavam sob a chuva torrencial daquele dia, havia algo ainda mais sinistro aguardando quando o silêncio voltasse a reinar sobre Waterloo. Quando a noite caiu sobre o campo de batalha, mais de 47 mil homens jaziam mortos ou feridos. E enquanto alguns buscavam sobreviventes, outros buscavam algo muito diferente. O que restou foi um cenário de horror absoluto. O campo estava coberto de corpos, armas quebradas e bandeiras rasgadas. Mas para alguns, aquele não era o fim. Saqueadores, alguns deles médicos e dentistas, percorriam o campo de batalha com um objetivo específico: extrair os dentes dos soldados mortos. Por que dentes? Porque no início do século XIX, os dentes humanos eram a matéria-prima mais valiosa para a confecção de dentaduras. E os dentes de jovens soldados saudáveis eram considerados perfeitos. Alguns relatos históricos mencionam que, apenas nos dias seguintes à Batalha de Waterloo, mais de 50 mil dentes foram coletados. Isso significa que, em média, cada soldado morto contribuiu com um sorriso completo para o macabro comércio. Esses dentes não eram apenas um fruto do saque. Eles eram embalados em barris e enviados para dentistas em toda a Europa e nos Estados Unidos. Jovens soldados mortos, com dentes saudáveis, eram vistos como uma mina de ouro para um mercado grotesco. Nos consultórios, esses dentes eram limpos, polidos e usados para criar dentaduras rudimentares, feitas de marfim ou ossos. O resultado? Um sorriso perfeito, às custas de um pesadelo. Em Londres, os dentistas pagavam valores exorbitantes pelo que ficou conhecido como Dentes de Waterloo. O nome rapidamente se tornou uma marca de qualidade, uma grotesca garantia de procedência. Após serem minuciosamente limpos e desinfetados com métodos da época, principalmente fervura em água e tratamento com álcool, os dentes eram perfurados e presos a placas de marfim ou osso de baleia usando fios de ouro ou prata. O preço? Uma dentadura completa feita com dentes de Waterloo poderia custar o equivalente a 6 meses de salário de um trabalhador comum. Um luxo macabro que apenas os mais ricos podiam ostentar. Pense nisso. Enquanto as famílias dos soldados choravam seus mortos, a aristocracia europeia desfilava com os sorrisos de seus filhos, maridos e irmãos. Mas e quanto à ética? Imagine os familiares desses soldados esperando por seus entes queridos que nunca voltaram. Seus corpos, saqueados e desrespeitados, transformados em mercadoria. Para os saqueadores, era sobrevivência. Para os dentistas, era negócio. Mas para as famílias, era um insulto à memória de seus mortos. Engana-se quem pensa que essas dentaduras proporcionavam conforto aos seus usuários. A tecnologia odontológica da época era primitiva, e os resultados eram, no mínimo, perturbadores. As placas de marfim não se adaptavam perfeitamente à gengiva, causando dores constantes e feridas. As molas de metal que conectavam as partes superior e inferior
criavam uma pressão constante na boca e frequentemente quebravam durante as refeições. Além disso, os materiais usados para fixar os dentes às placas degradavam com o tempo, liberando um odor pútrido. Isso criou um novo problema social, o hálito de dentadura, que denunciava os usuários desses dispositivos em reuniões sociais. E o mais perturbador: muitas dessas dentaduras duravam apenas alguns anos antes que os dentes começassem a apodrecer, criando um ciclo de demanda constante por novos dentes humanos. Waterloo não foi um caso isolado. O sucesso do comércio de dentes nessa batalha criou um precedente terrível. Durante as décadas seguintes, sempre que uma grande batalha ocorria, os saqueadores de dentes seguiam logo atrás dos exércitos. A Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865, foi particularmente lucrativa para esse mercado. Após a Batalha de Gettysburg, relatos mencionam carroças inteiras carregadas com dentes extraídos dos mais de 7.000 soldados mortos. Mas a demanda por dentes humanos ia além dos campos de batalha. Na Inglaterra vitoriana, era comum que pessoas pobres vendessem seus próprios dentes para conseguir dinheiro. Há registros de anúncios em jornais oferecendo pagamento por dentes saudáveis de jovens entre 16 e 21 anos. Alguns relatos sugerem que ladrões de túmulos, conhecidos como ressurreicionistas, também incluíam a extração de dentes em seus serviços macabros. O comércio de dentes humanos começou a declinar apenas na década de 1850, quando o dentista americano Charles Goodyear descobriu como vulcanizar a borracha para criar uma base mais confortável para dentaduras, material que ficou conhecido como vulcanite. Nas décadas seguintes, a porcelana substituiu gradualmente os dentes humanos, oferecendo uma alternativa mais estética e durável. Finalmente, no início do século XX, acrílicos e outros materiais sintéticos tornaram obsoleta a prática de usar dentes humanos em larga escala. Mas a questão ética permanece. Durante quase um século, pessoas sorriram com os dentes de jovens soldados que morreram em batalhas distantes. Famílias de luto nunca souberam que partes dos corpos de seus entes queridos decoravam as bocas da aristocracia europeia. E talvez o mais perturbador: algumas dessas dentaduras sobreviveram até hoje, preservadas em museus odontológicos ao redor do mundo. Os dentes de Waterloo ainda existem entre nós, como testemunhas silenciosas de um capítulo sombrio da história. Hoje, o campo de Waterloo é um lugar tranquilo. Turistas visitam monumentos dedicados aos milhares que perderam suas vidas naquele dia decisivo. Poucos, no entanto, conhecem a história macabra que se desenrolou após o silêncio dos canhões. A história dos dentes de Waterloo nos força a confrontar aspectos inquietantes da natureza humana, como a necessidade e a ganância podem transformar tragédias em oportunidades. Como o progresso médico frequentemente caminhou lado a lado com práticas que hoje consideraríamos horripilantes. E nos leva a uma pergunta desconfortável: quantos outros capítulos sombrios da história permanecem escondidos, esperando para serem revelados? Quantos avanços em nossa sociedade atual têm origens que preferimos não reconhecer? A próxima vez que você sorrir para uma foto ou simplesmente morder uma maçã, lembre-se: você tem o privilégio de fazê-lo com seus próprios dentes, ou com substitutos criados pela ciência moderna, não arrancados de cadáveres em campos de batalha. Se esta história te perturbou, te fascinou ou te fez questionar o que mais você não sabe sobre o passado, você está no canal certo. Estamos aqui para desenterrar os segredos mais sombrios da história, aqueles que foram deliberadamente esquecidos. Deixe nos comentários o que você achou desta história macabra e qual segredo histórico você gostaria que revelássemos no próximo vídeo. Ative o sino, inscreva-se no canal e lembre-se: a história é muito mais perturbadora do que nos contaram nos livros escolares. Até o próximo segredo revelado, se você tiver coragem de conhecê-lo.